Um dia desse eu estava conversando com um grupo de amigos e um deles virou e disse: ô Rui, eu gostaria que você visse um colega nosso que ele se separou da mulher e o homem não quer mais sair de casa, está triste, está angustiado e quer abandonar tudo porque gostava muito dessa pessoa e que ele não consegue explicar por que houve essa separação. E ele começou a me falar dessa situação pedindo que eu atendesse. E era um colega médico, um psiquiatra, era um médico clínico, jovem, recém-formado, tinha mais ou menos uns 5, 6 anos de formado. E uma pessoa que, pelo visto, descrito pelo esse colega também, me dizendo que não tinha nenhum tipo de problema psiquiátrico nenhum. Nós então fomos ver posteriormente essa pessoa, eu recebi no meu consultório, numa consulta, e ele simplesmente referiu a mesma queixa anterior que o colega tinha me falado, que ele estava naquelas condições, simplesmente porque alguns dias atrás tinha se separado da mulher e que a mulher tinha abandonado, que rompeu um casamento de pouco jovem, um casamento recente, mas que ele estava muito traumatizado com isso, porque gostava muito da pessoa, etc., não estava com vontade de sair, etc. Nós começamos a examinar essa pessoa e me veio à tona uma questão, que isso é objeto desse vídeo hoje aqui para vocês, é que o que nós temos que separar é o que é uma depressão do ponto de vista psiquiátrico, do ponto de vista médico, e o que é a tristeza. Eu confesso a vocês que depois que eu examinei esse colega, eu percebi que ele não tinha depressão nenhuma. O que ele apresentava era uma forte tristeza profunda pelo rompimento de um relacionamento amoroso, que embora não fosse muito antigo, mas que ele tinha por essa pessoa que se separou dele, um carinho, um amor e uma relação muito grande, muito profunda. E que ele estava, por assim dizer, abatido, estava triste pela perca. Essas reações de perca são absolutamente normais e as pessoas que não vivem isso é que são enfermas. É normal que nós, seres humanos, diante de qualquer perca, seja qual for, seja perca material, seja perca emocional, seja perca afetiva, seja perca material, etc., nós reagimos assim. Então, uma resposta natural a eventos. Esses eventos, particularmente, são de perder, de sequestrar, de evitar, de poupar que a gente tenha alguma coisa. Então, é uma forma natural de reação. Sobre isso, ninguém tem que tratar. O que nós temos que dar é colo, é dar abraço, é dar carinho, é dar atenção, é dar estímulo, é dar compreensão para essa pessoa, que isso funciona como uma espécie de medicamento. Mas você não tem que tratar uma pessoa dessa como depressão. Por quê? Porque depressão é uma condição anômala. Quando eu digo que alguém está deprimido, eu estou dizendo que uma pessoa está enferma. É diferente de tristeza. A tristeza é uma resposta natural a um evento, enquanto que depressão é uma condição imposta por um motivo mórbido. Isto é, as pessoas ficam absolutamente afetadas por uma depressão quando estão enfermas, estão doentes. Esse sentimento de depressão, ele se aprofunda de acordo com a evolução, ele muitas das vezes é uma condição que não tem um motivo aparente, algo que você possa explicar que uma pessoa está deprimida por isso ou por aquilo, embora haja um conjunto enorme de depressões que se manifestam a partir de eventos. Quer dizer, alguns eventos funcionariam como uma espécie de gatilho para desencadear uma depressão. Aí você pode perguntar assim, mas essa pessoa poderia ter uma depressão? Poderia. Em princípio, nessa análise que eu fiz e nessa consulta preliminar, nós não verificamos nenhuma suscetibilidade na história pregressa desse paciente, não verificamos nenhum fato notório, nenhuma réplica de depressão anterior. É uma pessoa jovem, sadia, que sempre levou a vida de forma sadia e não tinha nenhum outro ingrediente que a gente considera como sintomas fundamentais para esse tipo de transtorno. Então, é preciso que a gente distinga com muita claridade, com muita clarividência, o que é depressão e o que é tristeza. Hoje tem muita gente triste na vida, por um conjunto enorme de situações que eu acho que vocês todos sabem. Uma vida de um país como o nosso, por exemplo, completamente mal dirigido, um país perdendo as referências éticas a todos os dias, somos abalroados com corrupção, com roubalheira, um país mergulhado numa criminalidade gigantesca, você não tem mais controle de nada. Então essas pessoas que vivem num ambiente como esse estão vivendo e estão pagando um preço caríssimo. É de ficarem tristes. Muitas dessas pessoas que estão numa condição como essa certamente vão adoecer.
porque a doença mental se instala também em condições desfavoráveis de vida, que é o caso da situação no nosso país, infelizmente. Estamos passando por uma crise muito grave e muito complexa. Mas a depressão, muitas das vezes, se instala sem qualquer precedente desse. Você pode estar muito bem casado, muito bem feliz, sem problema financeiro, sem problema de saúde, trabalhando, produzindo e ficar doente, ser acometido por uma depressão. Então esse vídeo é para separar bem essas notícias aí, para a gente não ficar confuso. Nem sempre uma pessoa triste é uma pessoa deprimida. Embora todas as vezes que alguém se deprima, em geral, fiquem profundamente tristes. Mas há sintomas no rol das depressões que não estão no rol da tristeza. Assim como alguns sintomas da tristeza podem fazer parte do rol da depressão. Mas a fronteira é real, a fronteira é nítida. É mais ou menos a diferença entre a água e o vinho. Existe o vinho, existe a água, uma coisa não se mistura com a outra. Existe o azeite, existe a água. O azeite e a água são diferentes, mas não se misturam com o outro. Depressão é uma coisa, e tristeza é outra. Um abraço a todos, até a próxima. Então, um beijo.